gente, para mais uma tarde com o programa Entre Revistas. Hoje entrevistando a poeta, professora, educadora, Amélia Luz, diretamente de Minas Gerais. Ela está aqui conosco e vai falar do trabalho dela, de tudo que ela desenvolve. Ela é da cidade de Parapetinga. Bem-vinda, Amélia Luz. Prazer em estar com você. Ela que vai estar também na nossa capa da Poesia Revista 2021, com o poema em homenagem à felicidade. Estaremos lançando essa revista agora em abril. Prazer, bem-vinda, apresente-se, amiga. Sim, Gisele, aqui quem fala é Amélia Luz, estou falando de Santo Antônio de Pádua, divisa com Minas Gerais. Eu estou na Bacia do Paraíba do Sul. Então, nós temos aqui uma cultura que é um caldo mineiro fluminense. E eu fui professora há muitos anos em Minas e também aqui no estado do Rio, onde eu aposentei nos dois estados. Você é professora de letras, de literatura, Amélia? Sim, eu fui professora, hoje aposentada, de língua portuguesa e também de literatura. E me diga uma coisa, quando começou a escrever? Eu era bem pequena, eu sempre tive assim, uma afinidade muito grande com os livros. Naquele tempo, eu morava na zona rural e a minha irmã vinha para a cidadezinha todos os dias, é uma história especial, né? Vinha para a cidadezinha todos os dias para estudar. Eu ficava esperando, que ela é mais velha do que eu, 4 anos, eu ficava esperando a chegada dela na minha casa para que eu fosse manusear os livros, olhar os caderninhos dela. Então, eu me lembro até do cheiro do material escolar da minha irmã, por, naquele tempo tão pequena, já ter aquele sentido de gostar, de estudar, de escrever. E eu imaginava, através das imagens, das figuras do livro dela, eu imaginava as minhas histórias e criava, já começava a criar, já era o embrião ali. Você começou com algum livro infantil, infanto-juvenil, ou já começou com a poesia? Eu comecei com a poesia livre. Depois eu escrevi muitos contos, crônicas, tem também muitos livros infantis a serem publicados, e já tenho alguns publicados. Esse mês eu estou na editora com 2 livros, contos e crônicas, e também estou com um de aldrabias a publicar, outro de poesias livres a publicar, e tenho muito material que eu estou procurando publicar agora, porque a idade avança, 76, e dessa forma nós temos pressa, né? Você já foi vacinada, Amélia? Parabéns. Hoje parabéns pelo seu aniversário. Você é do mês de março, né? Do final do mês de março, né? Junto com o Tiago de Melo. Olha que honra. Pode falar uma aldravia e nos explicar o que é uma aldravia? Olha, a aldravia, ela é uma criação da Academia de Mariana. Nós temos lá autores que, tem 20 anos que as aldrabias começaram em Minas, através de uma tese, defesa de uma tese da Andréia Donadon Leal. Ela e o marido dela, que também é professor renomado da Academia de Letras de Mariana e da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, e como também o Gabriel Bicalho, que é outro membro intelectual de Mariana, e o José Ferreira, que é outro membro intelectual, e a dona Hebe Rola, eles se uniram e criaram essa forma de escrever versos que é genuinamente brasileira, que é a aldravia. Então, o que é a aldravia? São 6 versos univocabulares, e eles não precisam de pontuação, eles não precisam de letra maiúscula, eles trabalham a metonímia, eles trabalham a poesia minimalista. Então, você lê e tira N conclusões, cada leitor tira a sua própria conclusão através daquela pontuação. É um texto sugerido, que cada um interpreta assim como ele acha
que deve interpretar. E as aldrabias ganharam terreno, nós já fomos a Portugal umas 3 vezes com a aldravia, fomos à França, fomos também à Espanha, ao Chile, levando aldravias através da Academia Marianense de Letras, através da ALACIB, que é a Academia de Letras de Mariana, uma outra academia de Mariana, e da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, da qual eu sou membro, desde a fundação. Então, todos Mas os anos... Mas você fala uma aldravia aí para a gente, tem aí, para as pessoas saberem, escutarem. Eu vou falar para você numa aldravia, porque a aldravia não é uma frase empilhada. A aldravia é uma frase que te deixa assim uma sugestão daquilo que você possivelmente, ao ler, conclui. Então, eu vou falar uma bem brasileira. Maria Bonita incendiou Lampião. Foi paixão? Uma pequena aldravia. Ô, Amélia, fala uma poesia sua para a gente agora também. Vou falar uma poesia pequenininha. Quantas poesias você quer que eu fale? Pode começar com essa. Vamos começar com essa. Então, eu vou criar alguma coisa aqui pelo meu espírito mineiro fluminense. Vamos falar sobre Minas. Autópsia. Língua soltando o verbo, aventuro palavrando. Palavirando versos, vou seguindo, vou criando. Remexo natureza, confesso, vasculho Minas, embebedo-me de minérios e de mistérios. Subo montanhando escarpas, vou endemoninhada nas asas do beija-flor, quixoteando guerreio pelo verde das matas, contra a inconsciência do devastador. Empunho a espada de justiceiro, pagando as penas do meu tempo. Motosserraram as florestas de Minas. Ah, motosserraram. Soletro devagar a palavra morte. Cadê o verde das florestas? Morre a fauna e as águas choram. Ouço os ruídos do progresso. Fumaças, chaminezadas, vão subindo criminosas, intoxicando. Tenho medo. O jogo, o lucro fácil, o fogo, colhemos os frutos da destruição. Famigerados, motosserraram a vida. Somente o livro, na mão da criança, poderá salvar a terra, conscientização. Há um grito no coração do menino que poeta não perdeu o tino. Pálida, a última borboleta passa arfando, buscando flores e o verde das folhas. É uma poesia que também fala dessa questão, né, do desmatamento, Exatamente. Nós estamos assistindo o desmatamento, a perda do pulmão verde da nossa Amazônia por gananciosos, por homens que simplesmente querem o lucro fácil. E, com isso, o nosso país vai perdendo aquela essência maior que é a natureza. É que dependemos dela o tempo todo, né? Não tem como. É o oxigênio, né? Oxigênio, planta, os animais, o ser humano depende da natureza. E essa consciência... É a nossa riqueza maior. Amélia, e você já veio no Rio de Janeiro? Eu passava muitas temporadas no Rio de Janeiro, porque eu tenho assim convivência com muitas academias do Rio. O Rio é muito próximo daqui, que eu estou em Santo Antônio de Pádua, que é estado do Rio de Janeiro. Mas com a pandemia, eu tive que me desligar. Mas, habitualmente, uma semana por mês, eu passava no Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente ainda não teve oportunidade, né, de você participar de uns eventos que a revista Poesia sempre realiza no Rio de Janeiro. Você nunca pôde estar presente.
Teremos essa Nunca. oportunidade, né? Exato. Eu sou de várias academias do Rio, como a Pala, como a Academia Rio Cidade Maravilhosa. Eu sou da UB Rio de Janeiro e também da Rede Sem Fronteiras, da AGEB e outras mais. Mas, no momento, eu estou aqui isolada, cumprindo essa determinação de vida ou morte, esperando em Deus que tudo passe. Temos esperança, né? Vacina sim, e que venha mais vacina para todos. Amélia, Exatamente. o que você sonha que ainda não realizou? O que eu sonho que ainda não realizei. Eu sonho ver um Brasil mais leitor, menos ignorante, mais escola, escola, escola. Porque não adianta um país de imensidão territorial se ele não é preparado. Nós somos muito tupiniquins ainda, não desfazendo das nossas origens indígenas, mas nós precisamos acompanhar o passo do mundo. Nós estamos aquém, justamente porque, por causa da falta de investimento no ser humano, no social, na educação das nossas crianças, na profissionalização dos nossos jovens. Porque enquanto o país não descobrir que é investindo na educação que ele poderá alcançar os patamares da modernidade, eu acho que nós não teremos outra solução, Gisele, infelizmente. Infelizmente, na realidade, eles são eleitos e pouco fazem pelo povo, fazem mais por si próprios, né? Amélia, fala outra poesia aí pra gente e mostra seus livros, se você tiver algum aí para mostrar. Vou falar sobre fetiche. Teu vestido de tafetá vermelho, amarrotado, ainda com teu cheiro jogado na cama, continua me deixando louco, despertando aquela chama de amor que me devora. Sem exagero, não vejo a hora de tomar tuas mãos, tombá-la em desespero na força da emoção que me extasia. É vida, é morte, é troca, é paixão, é gemido incontido ao ser possuído por ti. Obrigada. Amélia, como é que está a pandemia na sua cidade? Está controlada? Está na onda roxa ou está na vermelha? Muito grave. Muito grave, muito grave. Muito grave a nossa situação agora, que chegou no interior, que até aqui era uma notícia dos grandes centros, mas ela agora chegou aqui de uma forma cruel. E no interior, a falta de recursos, de especialistas, de pessoas que podem, na verdade, investir na saúde, é muito grande. E o SUS, infelizmente, que é o apoio de todos, ele está espatifado, né? Nós não temos recursos no SUS, porque o país também não investe em saúde. Nós precisaríamos de um país forte que investisse em saúde, saúde para o povo. Não adianta você ter um plano de saúde top. O que nós precisamos é de saúde para o povo. Nosso povo está muito sofrido aqui no interior, muito sofrido. O desemprego é muito grande. E nós temos visto uma situação crítica, não só aqui como no Rio de Janeiro. Eu estive no Rio de Janeiro há uns 15 dias e fui no Flamengo, onde nós temos o apartamento, lá ficamos sempre. Então, eu fui fazer um passeio na Rua do Catete, que era uma rua de outro aspecto. Eu fiquei muito triste de ver o rosto do carioca, o rosto de desproteção, de fome, de necessidades, necessidades e necessidades. Então, eu acredito que eu estou isolada, que o nosso país está todo mesclado dessa mesma energia negativa. Estamos todos com medo. É a verdade. Na realidade, né, precisamos valorizar a educação, a saúde e a vida. E você toca nos tópicos fundamentais. E sem educação, sem saúde, não tem como, né? Um país, né, como o nosso, grandioso, rico em minerais, em florestas, em rios. Nós temos muitas águas, muitos rios. É um país grandioso
que podia já estar realmente desenvolvido, mas infelizmente, uma corrupção atrás da outra, e a gente vive aí refém das pessoas que a gente elege e que, na realidade, ou não elege, porque eu não elegi, a maioria que, graças a Deus, já estão presos, que roubaram e tiram do povo. E aí essa fome, essa falta de emprego é um absurdo, realmente. Ô, Amélia, fala mais um poema. Você participou de celebração natalina, a gente não teve oportunidade de falar. Eu fiquei só triste. Eu vou falar. Que o pessoal recebeu o livro A Natalina está pós-Natal. aqui, perto de mim. Foi um livro que eu tive assim, muito aqui prazer está a Natalina, em fazer. A coletânea. Foi um livro que eu tive muito prazer. Ficou um primor. É o quê? Primor. Ficou um primor o seu livro. Obrigada. Primoroso. Graças a vocês, né? Graças a vocês, né? Olha, eu vou te falar. Continuamos juntas. Agora vem a revista da felicidade. Você vai ver que linda vai ficar a sua página. Legal. Com um poema maravilhoso que você escreveu também. Uma página especial. Especial sua. Obrigada. Amélia, fala mais uma poesia, qualquer uma, não precisa ser dessa de Natal, não. Qualquer uma que você desejar. Eu queira falar? Então, eu vou falar uma poesia em homenagem à criança, que eu acho que nós temos que investir na criança. A criança é o cidadão do amanhã. Então, eu fico muito triste quando eu vejo as escolas fechadas, porque não haverá resgate para essa criança que está em casa. Muitas têm os pais que são conscientes e que podem ajudar, mas a maioria não tem um computador, não tem uma convivência com um ambiente sadio que possa nutrir a ausência da escola. E isso me entristece profundamente. Então, dedicando a essas crianças que estão em casa sem apoio, sem escola, eu vou falar Avessos e Direitos da Emília, porque a Emília, para mim, é um mito. E como o Monteiro Lobato, ano passado, fez 100 anos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todos aqueles personagens que eu muito trabalhei na escola, eu vou falar sobre a Emília. Ela saiu de duas mãos negras, quase escravas, e de um sorriso meigo no rosto de África. Alguns trapos coloridos, os cabelos em algodão negro desfiado, a macela perfumada para rechear. Assim nasceu a extravagante Emília, muda, olhos arregalados de retrós. Uma dose de pílula falante desembesta a falar, autoritária, arrogante e birrenta. Malcriada e teimosa, é egoísta, muito esperta nas suas estripulias. Tirana e interesseira, observa tudo, tão pequenina como toda boneca de pano. Anda pelos corredores à cata de novidades, carregando a sua canastra, o seu tesouro, cheia de bugigangas que vai escolhendo e recolhendo, quando nas suas muitas atrapalhadas. Não se sabe se é gente ou se é boneca. Levada da breca, é temida por todos, vivendo a fantasia da criação. Figurinha irreal, surreal, centraliza as atenções, esbanjando as suas asneiras com convicção. Suas histórias são cheias de mistérios que vão além da nossa imaginação. Assim, vive a liberdade, ao sabor da sorte, recriando a alegria da vida rural no mundo encantado de Monteiro Lobato. Então, eu deixo essa poesia assim como homenagem a essa criança que está isolada em casa e que não pode participar da vida aqui fora. Isso é triste. E no mundo atual, com tanta tecnologia, eu tenho visto muitos pais, né, que logo que a criança nasce já dá um celular na mão da criança para a criança ficar quieta, para a criança, né, não encher, não pedir coisas. E isso é um grande erro, né? Porque brincar de boneca, brincar de bola, correr,
ainda é o grande ganho da infância, né? Se movimentar, ouvir músicas, ainda leituras, histórias, contar histórias para a criança. É isso que abre a mente da criança, né? Eu também trabalhei 20... É a educação que eu tive na infância, a educação que os meus pais passaram a contarem histórias simples da vida deles ou do ambiente deles, assim como as professoras também, elas tinham essa preocupação na tradição oral. Então, essa tradição oral hoje faz falta para as nossas crianças, não é? A língua, esse livro aqui que eu lancei em 1917, em 2017, ele fala sobre a língua portuguesa, luz e versos, poesias. Aí, aonde que a você gente encontra necessário, seus livros, ou Amélia Luz? Aonde que a gente encontra seus livros? Ou estão esgotados? eu fiz, mas não coloquei à venda. Eu não coloquei à venda. Às vezes eu mando para os amigos e não vendi. Eu doei em escolas, porque o meu objetivo é levar a palavra da paz nas escolas. Aposentada, eu não consegui ficar sem o brilho do olho do aluno. Então, na minha casa, eu coloquei uma placa, Casa da Palavra, lá em Minas. E essa Casa da Palavra, o que eu fazia com a Casa da Palavra? Eu doava livros, eu ia para o Rio de Janeiro, procurava livros baratos, eu vinha com as bolsas cheias para doar livros às crianças mais necessitadas. E também eu orientava pelo meu acervo, por tantas coisas que eu conseguia acumular de informações, eu orientava trabalhos escolares até para universitários, quando de mim precisavam. Mas eu mudei aqui para Santo Antônio de Pádua, e a Casa da Palavra ficou lá em Minas Gerais. Eu ainda, depois da pandemia, eu pretendo continuar com os meus projetos, que estão em suspenso, mas estão bem pendurados no cabide. Amanhã eu voltarei a eles, porque viver sem eles é não ter vida. Então, nesse livro aqui, que eu falo, Luz e Versos, porque meu sobrenome é Luz, eu falo sobre a língua portuguesa. Essa língua portuguesa que nos une, que eu acho que é o laço que nós temos, que une o Brasil do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Quando eu faço os concursos literários por todos os estados do Brasil, eu sinto que nós pensamos de uma só forma, embora a língua tenha as suas particularidades em cada região, mas nós nos entendemos no Acre, nós nos entendemos no Ceará, nós nos entendemos na Bahia, nós nos entendemos no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Então, isso aí é uma bênção que fortifica a unidade nacional através do falar e do se fazer entender. Porque quando um país é recortado por muitas línguas, aí sim torna-se perigoso desmontar a unidade nacional. A língua realmente é o cimento que nos faz brasileiros e, sobretudo, herdeiros de Portugal. Quer que eu leia? Nossa entrevista já está terminando, porque não sei se foi pelo atraso, então eu gostaria que você terminasse, finalizasse, agradecer a sua presença. Você pode finalizar com esse texto ou uma outra fala que você desejar. Muito obrigada por suas palavras, por suas poesias, por todo o seu ensinamento. Estou muito agradecida e feliz por estar com você aqui no nosso canal de Entre Revistas. Obrigada, Amélia Luz. Finalize, então. 7 minutos. Gisele, o meu agradecimento é enorme de poder passar para vocês a minha mineiridade e as coisas aqui do interior, porque às vezes vocês não lidam tanto com esses cantinhos que temos por aqui. E vou falar o último fragmento de Língua Lusa. A língua lusa, que a minha língua é um laço, é um traço, é o meu espaço. Esdrúxula, confusa, pessoal, abusa das palavras no mesmo ritual. Aí eu digo assim, quer ver? Saída do ovário da última flor do lácio, brotando em terras brasileiras. Resmungo o âmago da minha latinidade. Afinal, quem eu sou ou quem somos? Eu sou
nós somos cidadãos portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses, goeses, macaenses, são-tomeenses ou timorenses. Nós somos, sobretudo, fala comigo, a língua portuguesa. Nós somos a língua portuguesa. Aplausos para a Gisele, parabéns pelo seu trabalho, encantada. Muito obrigada, Amélia Luz. Até a próxima edição da Poesia Revista, espero tê-la aí conosco. Um grande beijo. Farei o possível para ir. Obrigada.